nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, onde Jesus anda sobre a água, causando medo, pavor, porque os apóstolos não entenderam que era o Senhor que ali estava para socorrê-los. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, socorre-me, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. Ele disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar na barra de sua veste. E todos que as tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos que até os discípulos, os apóstolos, aqueles que andavam diretamente, toda hora, todo instante com Jesus, mas quando viam Jesus ali, que estava sozinho no deserto, ficava até a noite ali para rezar, ele também resolveu então ir ao encontro da barca onde os apóstolos se encontravam. Acontece que Jesus, andando sobre as águas, eles ficaram com medo, apavorados. É um fantasma. "Não tenhas medo, sou eu. Senhor, se és tu mesmo, peça, mande que eu vá ao seu encontro andando sobre as águas. Vem." Então Pedro tem medo, começa a apavorar-se. Quando está próximo de Jesus, o vento suave da madrugada fez com que ele sentisse medo. Então começou a afundar e Jesus vem ao seu encontro, salvando-o. Então Jesus sempre vem ao nosso encontro. Não importa a necessidade que tivermos, mas Jesus, com a sua graça, com o seu poder, ele vem socorrer-nos sempre.